Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece, eu sou o pastor Rogério Lourenço. Eu quero convidar você aí a inscrever-se no meu canal, acionar o sininho das notificações, se você desejar, e também assistir o vídeo até o final, porque isso é muito importante para que você conheça meu conteúdo, e também deixar o like aí para fortalecer o nosso canal, se você puder nos ajudar. Também compartilhando este canal nas suas redes sociais, isso vai nos ajudar bastante. Você que já é inscrito, seja muito bem-vindo também, muito bem-vinda, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos estudar hoje, na classe dos adultos, a lição de número 7. Nós estamos estudando nesse trimestre, a supremacia das Escrituras. São lições muito edificantes, profundas, para a nossa vida espiritual. E hoje nós vamos estudar a lição de número 7, que vai ser estudada em classe no dia 13 de fevereiro de 2022. O título da nossa lição é A Bíblia Transforma as Pessoas. Nada mais propício para a palavra de Deus, uma verdade incontestável. A Bíblia realmente transforma as pessoas. Transformou a minha vida e transformou a vida de milhares de pessoas. O textuário da nossa lição diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Está registrado em Hebreus capítulo 4, versículo 12. A verdade prática diz: a palavra de Deus é viva, anula todos os conselhos das trevas e nos torna humildes diante de Deus. É muito importante também que você faça a leitura bíblica em classe, que nesta lição está no livro, na carta aos Hebreus, capítulo 4, do versículo 11 ao 13, e também na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 4 a 6. A Bíblia diz: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. 2 Coríntios 10 e 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo todos os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar a toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Então essa é a leitura bíblica em classe. Você pode também fazer aí a sua leitura meditando, Aqui nós fazemos uma leitura rápida, mas você pode fazer meditando aí na sua casa. Vamos ver agora uma visão geral da lição, Primeiro ponto: a Bíblia é a palavra de Deus. Nós já aprendemos isso, que a Bíblia é inspirada plena e verbalmente por Deus. Nós não temos dúvida disso. O segundo ponto: a Bíblia anula todos os conselhos do mundo. Nós vamos ver que a Bíblia é contra e ela é mais poderosa, porque é a palavra de Deus, do que todas as ideologias, conselhos, argumentos, filosofias do mundo que jaz no maligno. E o ponto 3, a Bíblia nos torna humildes. Vamos dizer que a Bíblia ela vai de encontro, batendo de frente com o nosso orgulho, porque o homem, o ser humano por si só, ele tem o orgulho, mas a palavra de Deus vai nos moldando, como diz o título da lição, ela vai nos transformando em pessoas melhores. Então vamos lá para o primeiro ponto.
A Bíblia é a palavra viva de Deus. O subtópico 1, a palavra de Deus é viva e eficaz. Nós já lemos em Hebreus 4:12 que a palavra de Deus é viva. Mas por que a palavra de Deus é viva? A palavra de Deus é viva porque o Deus da palavra é o Deus vivo. Então, o nosso Deus é um Deus vivo. Então, por ser um Deus vivo, a sua palavra também é viva. A diferença da palavra de Deus para com os demais livros é essa. Os demais livros, eles não podem transformar o seu caráter. No máximo, eles podem te incentivar, podem te motivar, porém não podem transformar completamente o seu caráter, porque eles não são escritura viva. A palavra de Deus, diferente dos outros livros, é escritura viva. A palavra de Deus é viva e eficaz. Então não se trata, a Bíblia, todos os ensinos da Bíblia não se tratam de ensinos obsoletos, ou seja, ensinos arcaicos, ensinos antigos. Apesar de a Bíblia ser um livro escrito há muitos anos, ela continua atual, continua confrontando o caráter humano, o orgulho humano, continua confrontando as ideologias seculares, relativistas, marxistas, humanistas, materialistas. Então nós temos a palavra de Deus como um ensino atual. Ela não precisa de atualização, não precisa de reforma, não precisa de acréscimo e nem de decréscimo. A Bíblia é completa, atual e eficaz. Então nós vimos aí que a palavra de Deus é eficaz por quê? Porque ela opera a vontade de Deus. Ela jamais, segundo Isaías 55:11, ela jamais volta vazia. Antes ela faz o que lhe apraz. Então ela é eficaz por quê? Porque ela faz aquilo pelo qual Deus a enviou. Subtópico 2, a palavra de Deus é espada penetrante. Nós vimos que ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então o texto sagrado, em Hebreus 4:12, descreve a palavra de Deus como mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, de 2 cortes, de 2 fios, porque ela vai aonde ninguém pode ir. A palavra de Deus penetra onde ninguém pode chegar, nem o psicólogo, nem o psiquiatra, nem o filósofo, nem qualquer um especialista, nem um médico. A palavra de Deus vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, formando aqui, ou melhor, falando do nosso mais íntimo interior, do nosso âmago. A palavra de Deus penetra no nosso âmago, aonde ninguém pode chegar, a palavra de Deus pode chegar. Então, nenhuma resistência humana, por ela ser eficaz, cortante, nenhuma resistência humana pode impedir a ação da espada do Espírito, Como diz Efésios 6,17, a Bíblia, a palavra é a espada do Espírito. Então ninguém pode impedir esta ação. Quando ela vai, ela age, a pessoa pode não aceitar aquilo que a palavra revelou, mas ela é penetrante, ninguém pode impedir essa penetração no mais profundo do ser humano. Também nós vimos aí que ela atinge até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e como eu já disse, ela vai até os lugares mais profundos do nosso ser, da nossa alma, do nosso espírito,
E ali o que ela faz? Ela examina os segredos do coração. Segredos que a sua esposa não sabe, que o seu esposo não sabe, que o seu pai não sabe, que o seu filho não sabe, que você mesmo não sabe. A palavra de Deus examina os segredos obscuros e revela o verdadeiro caráter do ser humano. Então esse é o subponto 2. O subponto 3, a palavra de Deus é apta para discernir. Então nós temos aí que ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O termo discernir aí é, na verdade, julgar, né? Então ela é apta para julgar os pensamentos e intenções do coração. Por que ela é apta para julgar? Porque ela confronta os nossos pensamentos. Ela confronta as nossas intenções. Até porque os nossos pensamentos e as nossas intenções geralmente são impulsionados por nossa natureza pecaminosa. Então ela confronta isso, ela julga esses pensamentos, ela julga estas intenções. Então, por isso que a Bíblia diz, né, que a palavra de Deus ela é apta para discernir, ela discerne os pensamentos do coração. Ela julga até os pensamentos mais íntimos, nossas motivações, nossos desejos, nossas intenções. A palavra de Deus julga tudo isso. Então esse foi o primeiro ponto que nós vimos aqui. A Bíblia é a palavra viva de Deus. Se você tem algum comentário, deixa aqui nos comentários, nós vamos interagir com você. Tem alguma pergunta, tem alguma dúvida, tem algum acréscimo ao meu comentário, pode deixar aqui que nós vamos ler o seu comentário, deixar um joinha lá e também interagir com você. Então vamos agora para o ponto 2. A Bíblia anula os conselhos do mundo. Então, o subtópico 1, as armas da nossa milícia. Então, Paulo ele escreve aos Coríntios, né, que as armas da nossa milícia não são carnais. 2 Coríntios 4:10, está na leitura bíblica em classe. Não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, o primeiro tópico aí, as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Até porque a nossa luta não é carnal. Então, nós não podemos lutar com armas carnais em uma luta que não é carnal, né? O que diz a Bíblia em Efésios? Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, ou seja, nossa luta não é carnal, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, nossa luta não é carnal. Então, portanto, nossas armas não podem ser carnais. Se a nossa luta é espiritual, as nossas armas também têm que ser espirituais. Então, aí, o conselho bíblico do autor, o apóstolo Paulo aos Efésios, é tomar toda a armadura de Deus, né? A verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação, a espada do Espírito e a oração perseverante. São nossas armas espirituais contra todas as fortalezas de Satanás. Subtópico 2, a destruição das fortalezas. Nós temos aí que na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 19, diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está sob o domínio do maligno. Logicamente, o domínio do maligno é debaixo do domínio de Deus. Porém, o mundo jaz no maligno. O sistema mundano que rege o mundo é maligno. A Bíblia diz isso, né? Então, nós temos, apesar de o mundo estar
sobre o controle do maligno, o sistema mundano, o poder de Deus é capaz de destruir as fortalezas do maligno. Né? Por quê? Porque a palavra de Deus, ela anula com graça e poder e liberta as almas, né? Ela anula o mal com graça e poder e liberta as almas da prisão espiritual. Então, se você hoje é um cristão, se eu sou um cristão, nós antes estávamos debaixo do poder do maligno. Mas quando a palavra de Deus chegou até nós, as fortalezas de Satanás foram quebradas e o mal foi dissipado e nós aceitamos a salvação e cremos no sacrifício completo de Cristo. Subtópico 3, a destruição dos falsos argumentos. Então a Escritura diz que o poder de Deus também destrói conselhos, né? Em uma outra versão, segundo a nossa revista aí, né, a nova versão Almeida atualizada, a NAA, essa expressão destrói conselhos, né, ela é traduzida, né, como raciocínios falaciosos. Né? Então, destrói raciocínios falaciosos. São premissas falsas, ideologias que querem afastar o homem de Deus, né? Afastar o homem da verdade. Ideologias anticristãs, tem muitas por aí, ateísmo, relativismo, secularismo, marxismo, heresias que contradizem, né, a mensagem da cruz. Todos esses falsos argumentos são destruídos pela palavra de Deus, pela palavra viva e eficaz de Deus. Todos esses argumentos são destruídos pela palavra poderosa, viva e eficaz do nosso Senhor Jesus Cristo. Subtópico 4, a destruição de toda a altivez. Então, o poder de Deus, ele também aniquila toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Todo o orgulho, altivez é orgulho, é soberba, né? Então, todo o orgulho, toda a altivez, eles são destruídos pelo poder da palavra de Deus. O poder do Altíssimo aniquila toda a altivez, todo o orgulho, né? A rebeldia, o orgulho, a jactância, as vaidades humanas, tudo isso é dissipado, destronado, destruído, né? Pelo poder da palavra de Deus, que é viva e eficaz. Então, esse ponto de número 2, o que nós vimos aqui? A Bíblia anula os conselhos do mundo. A palavra de Deus é mais poderosa do que qualquer conselho mundano. A palavra de Deus é mais poderosa do que qualquer ideologia anticristã, qualquer raciocínio falacioso, qualquer argumento, seja naturalista, racionalista, secularista, marxista. A Bíblia destrói todos os argumentos contrários à sua autoridade. Ok? Então vamos passar para o ponto 3. Se você tem algum comentário aqui, deixa aqui nos comentários a sua pergunta. Nós vamos ler o seu comentário, deixar o joinha e também interagir com você. Então vamos lá para o último ponto, 3. A Bíblia nos torna humildes. A Bíblia nos torna humildes. Primeiro, Deus aborrece a soberba. Então, a Bíblia diz em Tiago 4:6, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Deus, ele abomina as pessoas arrogantes que confiam na sabedoria mundana e rejeitam os seus preceitos. Então, ao humilde Deus dá graça, né? E ao soberbo Deus resiste. Lembra de Nabucodonosor?
ele quis ser, grande, quis tomar, digamos assim, a glória de Deus pela Babilônia que ele construiu, pelo status que ele possuía. Ele achou que ele poderia ser o grande, mas Deus o abateu para mostrar que o Deus dos deuses, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, vive para sempre e é mais poderoso do que qualquer rei humano. Então a Bíblia aconselha, ou melhor, a Bíblia confronta os orgulhosos dizendo: sujeitai-vos a Deus, humilhai-vos perante o Senhor. Esta é a palavra para os arrogantes. Sujeitai-vos, pois, a Deus e humilhai-vos diante da mão poderosa do Deus Todo-Poderoso. Subtópico 2, Cristo é nosso exemplo de humildade. Então a Bíblia, ela registra que em Filipenses 2, 6 e 7, Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. É o esvaziamento. Esse é um assunto polêmico, não é para esse vídeo, mas Jesus, ele se encarnou, abriu mão de alguns dos seus atributos, abriu mão da sua glória no céu, porém nunca deixou de ser Deus e nunca deixará. A questão aqui é que ele esvaziou-se, sendo humilde, veio para viver nesta terra, E ele foi obediente, segundo Filipenses 2:8, obediente até a morte, e morte de cruz. Olha aí, obediente até a morte e morte de cruz. Então ele nos deu o exemplo de humildade. Jesus é o maior exemplo de humildade que possamos ter, Nós vimos que ele esvaziou-se da sua glória. Em João capítulo 13, ele toma o lugar de servo e vai lavar os pés aos discípulos, mostrando que ele era humilde, dando o exemplo para que nós sigamos o seu exemplo. Subtópico 3, para nós encerrarmos: a humildade é uma virtude cristã. Então, Cristo nos ensinou que para entrar no reino de Deus é preciso humildade. Lá em Mateus 18, ele vai pegar o exemplo de uma criança, Mateus 18, versículo de número 4, ele diz: e portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Então ele pega uma criança e pega a humildade da criança como exemplo, e como modelo de quem herdará o reino de Deus. Ele diz aí, se vocês não se tornarem como esta criança, humilde como esta criança, de maneira alguma entrareis no reino do céu. E aquele que se torna humilde como uma criança, esse é o maior no reino dos céus. Então isso é muito importante nós notarmos, a humildade de uma criança. Agora, o que significa ser humilde? Uma palavra tão falada, mas o que significa ser humilde? Ser humilde é comportar-se com modéstia e reconhecer as próprias fraquezas. Nós vamos ler mais um versículo, João capítulo 15, versículo de número 5, que diz, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Olha aí, porque sem mim nada podeis fazer. Então muitas pessoas acham que são grandes, que são alguma coisa, mas na verdade sem Jesus nós não somos nada. Sem Jesus nós não conseguimos nada, não conseguimos fazer nada.
Então, só o Espírito Santo e a palavra de Deus para nos tornar humildes. Ok? Então, nós aprendemos aqui nesse ponto, a Bíblia nos torna humildes. Se lhe falta humildade, vá para as páginas das Sagradas Escrituras. Estude os exemplos dos homens de Deus, os exemplos do Senhor Jesus Cristo, que é o maior exemplo de todos. E você e o Espírito Santo vai te tornar humilde, né? Seguindo o exemplo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você tem alguma dúvida nesse último ponto, né? Deixa aqui nos comentários, interaja conosco. Eu vou ler o seu comentário, vou deixar o joinha, o coraçãozinho e também interagir com você. Amém? Então espero que esta lição sirva de bênção para você, de crescimento espiritual, de edificação espiritual. Fique com Deus e até a próxima aula.